Feliz sábado, igreja. Bom estarmos aqui. Eu vou falar sobre o tema aqui, sobre restaurando a vida espiritual. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, por gentileza. Mateus, capítulo 28. Aqui a partir do verso 17, fala sobre a grande comissão e vem falando o seguinte: quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei para sempre convosco até o fim dos tempos. Amém? Pois então, irmãos, a mensagem que eu tenho que passar aqui é a última que nós vamos ter hoje. Vem falando sobre a restauração da vida espiritual nesse tempo de pandemia, principalmente por conta de tudo que nós estamos vivendo. Nós notamos pelas pesquisas que algumas pessoas espirituais, alguns irmãos ficaram mais frios na fé nesse tempo de pandemia. E é por isso que a igreja se preocupa tanto em falar sobre essa questão de restaurar a vida espiritual. Por quê? Porque se nós nos esfriarmos, morremos. Nosso corpo espiritual é como o corpo físico, ele precisa de ar. Se paramos de respirar, morremos. Se paramos de orar, de ler a Bíblia e também de testemunhar, morremos também. Eu gostaria de falar só alguns minutos com os irmãos sobre essa questão. Primeiro, oração. Eu sei que eu vou falar aqui, não é novidade para ninguém, mas é bom a gente relembrar esses passos. Nós sabemos que orar ao Senhor é muito importante para a nossa vida, a manutenção da vida espiritual que nós temos. E orar, como diz o Bulhão, nós temos aqui o parente dele, mais próximo aqui o irmão, orar é como falar com Deus como a um amigo. Como você fala com seu amigo? Você fala sobre várias coisas. Eu me lembro que tem até um sermão de Bulhão que fala sobre isso. Olha, você fala sobre várias coisas com seu amigo, né? Por exemplo, digamos que ocorreu um jogo entre Flamengo e Vasco. Aí Flamengo ganhou. Aí você fala com seu amigo: puxa, você torcia pro Vasco, Flamengo ganhou e eu estou chateado, estou triste. Aí ele pergunta: por que você fala isso com seu amigo, mas não fala isso com Deus? Porque o seu amigo é seu amigo e muitas vezes você não deixa Deus ser seu amigo. Então, essa é a questão da oração. Devemos conversar com Deus como se fosse um amigo. E Ele, de fato, é o nosso amigo. E está disposto a nos ouvir. E nós temos que conversar com Ele dessa maneira. Eu não sei quantos vocês conhecem essa expressão. Eu não sei se os irmãos também de casa conhecem. A expressão de experiência espiritual. Você já ouviu falar? Essa expressão, experiência espiritual com Deus. Muitas dessas experiências são frutos de orações. Nós acabamos de acompanhar esse testemunho da irmã que estava orando por um anjo e Deus lhe mandou 2 anjos. Entendeu? Tudo o que acontece na nossa vida aqui nessa terra, ela é fruto de experiências que temos com Deus. Aqueles que andam com Deus têm experiência com Deus. E Jesus Cristo me disse uma coisa e eu gostaria de passar para vocês. Existem 2 tipos de pessoas hoje dentro da igreja. Existe o membro da igreja e o discípulo. Qual a diferença? O membro da igreja, ele tem experiências com a igreja. Então, ele tem experiência com o culto, ele vem, assiste, verifica, frequenta. No entanto, ele não tem experiência com o Senhor. E isso é muito importante. Como ele tem experiência só com a igreja, o que acontece? Quando a igreja decepciona, ele simplesmente muda de igreja. Porque ele tem experiência com a igreja. Então, a experiência está ruim, ele muda de experiência para ficar boa. Agora, o discípulo, ele tem experiência com o Senhor da igreja. Ele tem experiência com o Senhor. Então, quando a igreja, de alguma maneira, o decepciona, ele não sai da igreja. Por quê? Porque tem experiência com o Senhor da igreja. Foi a igreja que decepcionou, não foi o Senhor da igreja. Então, como o Senhor da igreja não decepcionou, ele nunca sai da igreja.
Porque só há um motivo, o único motivo que você pode sair da igreja. Se Jesus Cristo disser, saia, não quero mais você. Só que esse motivo não existe, isso nunca vai acontecer. Então, você nunca sairá da igreja e não existe motivo para você sair. Então, experiências com o Senhor da igreja, com Jesus, nos leva a ser discípulos. E é isso que o Senhor busca. Ele fala que ir de fazer discípulos e não membros de igreja. E para você ser discípulo, você tem que ter comunhão. E para você ter comunhão, você tem que conversar. O Senhor, Ele existe de fato. Ele é um Deus vivo e ressurreto. Está aqui no nosso meio agora. E se agrada de conversar conosco. Então, devemos abrir o coração para Ele como a um amigo. Um outro passo é o estudo da palavra. Antes de falar esse passo, deixa eu só contar um pequeno testemunho sobre a oração. Onde eu moro, os vizinhos acham que eu sou doido. Eu tenho algumas loucuras saudáveis, digamos assim. Eu tenho algumas loucuras saudáveis. E uma delas, para os irmãos internautas que talvez não saibam, não me conheçam, eu gosto de orar e eu gosto de orar gesticulando. Às vezes eu estou andando, estou gesticulando e as pessoas estão olhando para mim, pô, esse cara é doido, está gesticulando. Mas é porque eu estou orando a Deus, entendeu? E tudo isso faz parte desse meu relacionamento que eu tenho com Ele, entendeu? Embora as pessoas me achem doido, entendeu? Mas pensa bem, né? Vamos concordar, dos loucos eu sou o melhorzinho, né? Vamos lá agora para o segundo passo, leitura da palavra. Ler a palavra é algo que deveria ser natural para qualquer discípulo, para qualquer um que entregou a sua vida a Jesus. Por quê? Porque na palavra o Senhor deixou aqui histórias maravilhosas que nos servem de exemplos para vivermos uma vida espiritual saudável, para termos prazer no Senhor. A palavra nos leva a ter prazer em ter relacionamento com o Senhor. E é para isso que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu aqui exemplo de pessoas que tiveram relacionamentos com Ele e que essas pessoas tiveram a vida transformadas pelo seu poder. Quanto mais relacionamento você ter com o Senhor, mais Ele te transformará. Então, isso é o resultado natural. Então, quando você lê a palavra, você tem que entender que a palavra do Senhor é uma carta de amor. Para você, para mim, para todos nós. Inclusive para você, querido internauta. A Bíblia é uma carta de amor escrita para você. E eu gostaria de perguntar, o que você faz quando recebe uma carta de amor de alguém que você gosta muito? Você joga fora? Não. Você lê a carta. Por que você lê? Porque você está relacionado com a pessoa que escreveu a carta. Você está apaixonado, você está amando essa pessoa. E você lê com prazer. E você tira a carta do bolso e lê. E depois coloca no bolso. Não dá 3 minutos, você tira de novo e lê. E lê, e lê, e lê, e lê muitas vezes. Por quê? Porque você está relacionado com a pessoa que escreveu a carta. E é esse tipo de relacionamento que Jesus Cristo, quer ter conosco. Ele quer que você olhe para a Bíblia e leia, releia, leia de novo, pesquise, estude, porque a palavra não foi feita somente para ler. Tudo bem que você tem que ler, mas estudar também é muito bom e é muito preciso. E eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Conforme você vai lendo, eu mesmo já tenho 23, 24 anos de adventista, e a igreja, como ela tem a questão do ensino, né, ela incentiva você a aprender, e você vai lendo a palavra. Eu já li várias vezes. Só que chega um momento que você, poxa, eu vou ler de novo e tal. Aí Deus ele acaba ampliando os seus horizontes, porque chega um momento que você já sabe tipo de cor tudo que está escrito aqui. Aí Deus te leva a um novo nível, que é o nível da meditação, para você descobrir coisas que talvez numa leitura superficial você não tenha conseguido enxergar. E é isso que tem acontecido comigo ultimamente, principalmente de 2 anos para cá. Eu leio a palavra, medito e procuro enxergar o que eu ainda não li, que é o que está implícito no texto, mas que não está explícito para mim. E é assim que o Espírito Santo vem trabalhando em minha vida para que eu possa enxergar coisas que muitas vezes não estão
explícitas, mas estão implícitas dentro do texto. Isso é um novo nível de conhecimento que você tem da palavra. Quando você lê um verso, medita e deixa o Espírito Santo te guiar até o conhecimento que há por baixo desse texto. Então, Deus ele quer que a gente tenha um relacionamento tão íntimo, tão prazeroso, que a sua palavra venha a ser uma carta de amor para você e para mim. Agora, essa palavra ela nos traz uma nova vida, uma nova visão de vida. E conforme ela vai descrevendo e descortinando as coisas celestiais para nós, nós temos também que ter uma terceira coisa chamada compromisso. Porque você não vai ler por ler. Você vai ler e se relacionar com a pessoa. E quando você se relaciona, você tem que ter um compromisso com essa pessoa. E é aí que entra a questão da fidelidade, que pediram também para eu falar aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui à vista de um Deus fiel. Que embora não sejamos fiéis como Ele é, porque de fato a pessoa fiel aqui é Deus. Nós não somos fiéis assim, digamos, como Ele é, perfeitos. Não, a gente peca, nós somos pecadores, a nossa natureza é ruim, fazemos coisas ruins. No entanto, ainda assim, Deus nos pede para que possamos ser fiéis a Ele, principalmente em tudo o que Ele pede é para a nossa alegria e felicidade. Mas, quando eu falo em ser fiel, e eu vou especificar aqui, nos dízimos e nas ofertas, por quê? Porque Deus ele tem grandes bênçãos revelados, não só para você, mas para outras pessoas. Você lembra que a gente falou mais cedo sobre Abraão ser muito abençoado por Deus para abençoar outras pessoas? Pois então, você também é esse canal de bênção para Deus. Deus quer que você seja abençoado, mas que venha a ser abençoado para abençoar outros. Quando Deus ele te dá o seu salário cada mês, Ele pede para você tirar uma porcentagem. Os irmãos sabem qual é o número, né, dessa porcentagem? Quanto é essa porcentagem? 10%, é chamado de dízimo, né? 10ª parte. Por que ele pede isso? Porque ele é egoísta? Não, eu quero a minha parte e você ficar com a sua? Porque ele é ganancioso? Porque ele é avarento? O que Deus faz com esses 10%? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Ele ajuda outras pessoas. Esses 10% que nós devolvemos para Deus, ele se resume numa palavra só, aliás. 3 palavras. Salvação de almas. Quando você devolve a Deus, você está devolvendo para salvar outras pessoas. Para que outras pessoas conheçam a mesma mensagem que você conhece. Porque outras pessoas dizimaram, você está aqui. Eu estou aqui. E nós temos esse compromisso com o Senhor. E esse compromisso eu gosto de chamar de aliança. Por quê? O que é uma aliança? Você casou, tem uma aliança. E você é fiel a essa pessoa, a pessoa é fiel a você. Então, essa é a aliança. Deus ele é fiel a você e você tem que ser fiel a Ele. Assim também nós temos aqui, irmãos, na palavra dele, mostrando que essa fidelidade gera frutos, não só para nós, mas principalmente para a eternidade. Vocês sabiam disso? Eu gosto muito de dizer no envelope antigo de dízimo, que diz o seguinte: fidelidade para que o Senhor volte logo. Porque quanto mais você devolve o dízimo, mais Deus tem recursos para poder pregar o evangelho. Ele precisa disso? Não, ele é Deus, ele não precisa de nada. Ele poderia pregar o evangelho sem qualquer ajuda nossa. Mas ele faz questão de ter a nossa ajuda, sabe por quê? Porque ele quer te envolver na obra de salvação mundial. Ele quer fazer exatamente isso por conta dessas três grupos de pessoas que você vai conhecer no céu. E eu vou falar quais são esses 3. Haverão 3 grupos no céu que você vai conhecer. Primeiro, o grupo dos conhecidos. São pessoas que eram seus amigos e que você, pela essa influência de amizade, conseguiu chegar ao céu e encontrou seu amigo lá. Então, nossa amizade aqui, como irmãos, isso de alguma maneira influencia para a nossa salvação. Segundo grupo, o grupo dos desconhecidos. Esse grupo dos desconhecidos, quando você chegar lá no céu, você não vai até eles. Eles irão até você e dirão: olha, você se lembra de mim? E sabe o que você vai dizer? Não me lembro de você. Porque você não vai se lembrar da pessoa. Aí eles vão falar a história. Olha, eu era aquela pessoa que você deu um livro aquele dia, no Impacto, Esperança, aí
hoje eu estou aqui. Você me ajudou, eu alcancei a salvação porque Deus usou você. Então, toda vez que a gente participa de um projeto da igreja, é para a salvação de almas, e esse grupo nós vamos encontrar no céu, que são os desconhecidos, que muitas vezes nós até ajudamos na salvação dessas pessoas sem mesmo perceber. Agora existe um terceiro grupo, e esse para mim é o mais especial. São dos totalmente desconhecidos. E esse grupo não virá até você. Jesus te levará até esse grupo. E quando Jesus te pegar na mão e vai te levar, ele vai te mostrar milhões de pessoas no céu. E ele vai falar, olha, está vendo essas pessoas aqui? Você que trouxe essas pessoas para o céu. Aí você vai falar para Jesus, mas como, Senhor, que eu trouxe essas pessoas para o céu? Eu nunca peguei para essa quantidade de gente. Aí ele vai falar o seguinte, toda vez que você correspondeu à minha aliança, devolvendo aquilo que é meu, foi para trazer essas pessoas que eu usei esse dinheiro. Você me ajudou a conquistá-las. Irmãos, o meu apelo hoje para vocês é que nós sejamos fiéis a Deus, como Ele é a nós. Que nós possamos devolver o que é dele e também possamos pregar o Evangelho que Ele tanto se sacrificou para nos dar. Porque essa Bíblia está na sua mão, não foi a custo de dinheiro, não, foi a custo de sangue. Sangue de pessoas, principalmente o sangue de Jesus, mas também sangue dos mártires que foram derramados para chegar essa palavra até nós. E hoje nós temos essa palavra, devemos lê-la com todo gosto, como uma carta de amor, e devemos espalhar, porque tudo isso aqui é fiel e verdadeiro. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus, e a você também, querido internauta. Amém. Vamos ficar em pé, cantar mais uma. Já estamos chegando quase no encerramento. E aí gostaria de cantar com vocês a música Inteiramente Fiel. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. Que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel.
quero ser. Amém. Espero que você tenha tido um encontro com Deus esse sábado. Para a gente foi muito prazeroso. Que você... A programação não acabou. Às 16h40, pode ligar lá no canal Adventista, Bahia e Sergipe, e vai ter a finalização. Nós, porém, vamos ficar por aqui. E queria finalizar com a oração em círculo. Claro que vamos manter uma distância de 1 metro de um para o outro. Não podemos dar as mãos. Mas vamos fazer um círculo, que a Bíblia diz assim, onde tiver 1 ou 2, lá Deus estaria, né? Imagine toda essa igreja aqui em círculo. E vamos ter certeza que Jesus estará no centro. Eu quero agradecer a todos que se envolveram nesse programa de hoje. Que Deus possa cuidar de vocês. Que os pedidos que foram feitos aqui, os que estão nos corações de vocês, Deus possa realizar. E você que escreveu aí no YouTube, seu pedido de oração por doença, por um parente enfermo, nós estamos juntos com você, clamando para que Deus realize essa cura. Vamos tentar fechar mais o círculo. Esse é um momento especial. Eu vou pedir ao nosso irmão Álvaro, que chegou recentemente, mas já chegou para somar e tem nos ajudado. Que Deus continue usando também você, meu irmão. Vamos fazer a última oração, tá bom? Fechamos os olhos e oramos. Amoroso Pai Celestial, muito obrigado por ter um sábado mais diferente dos outros, porque se nessa oportunidade estamos com um jejum mundial, queremos te agradecer porque nossos pedidos de oração, nós sabemos que o Senhor vai responder conforme a tua vontade. Queremos te pedir, por favor, que o Espírito Santo esteja todos os dias aí nos amonestando para poder estudar a nossa lição, para poder fazer o culto familiar, para poder interceder por nossos familiares pela oração. Bondoso Pai Celestial, nos despede daqui com teus anjos, nos cuida, nos dá a força para poder continuar nesse mundo, para poder trabalhar, para poder estudar. E se em casa temos alguma pessoa doente, que por favor o teu poder, Senhor, de curação possa tocar o corpo dessa pessoa, que é ruim, né? Ter uma pessoa doente em casa, sofrer pelas dores, pela febre, por qualquer coisa que possa ter a doença. Muito obrigado por tudo, Pai. Queremos encomendar-te tudo nas tuas mãos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus. E que sua consagração com Cristo não se limite a um sábado só, mas que todos os dias você possa entregar sua vida a Ele.